Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediu-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8 do versículo 11 até o 13. E aqui os fariseus começam a discutir com Jesus, pedindo um sinal para pôr Jesus à prova. Interessante, meus irmãos, que as autoridades religiosas no tempo de Jesus, elas não queriam saber de Jesus. Como eu sempre falo aqui para vocês, eles não acreditavam que Jesus é Deus. Eles não tinham. Eu falo até que eles não acreditavam que Jesus é Deus, porque eu poderia dizer eles não acreditavam que Jesus era Deus, porque Jesus é Deus. Sempre foi. Antes, durante o tempo e pós o tempo. Ele sempre será Deus. Como diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele é Deus. Da nossa parte, precisa existir conversão, mudança de vida, adoração a Ele. Eles pedem um sinal para Jesus. E Jesus não dá sinal. Porque o sinal que Jesus quer dar para eles não é um sinal de uma cura ou de uma libertação simplesmente de alguém expulsar uns demônios ou alguma coisa desse tipo. Ele é o sinal. Jesus é a conversão que nós devemos ter. Por isso que quando ele começa a pregar, ele começa dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Ele é a boa nova. Muitas vezes nós entramos nesta situação. Tem muitas pessoas por aí que dizem que só vão crer se Jesus der um sinal. O sinal já foi dado, meus irmãos, é só você olhar para a cruz. E lá na cruz nós vemos aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, aquele que matou a morte, aquele que destruiu o demônio, as obras do demônio, aquele que destruiu o pecado. Está ali. Nós precisamos apenas olhar e crer. Todo aquele que nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Este é o sinal de conversão. Mas eu queria me deter também hoje, meus irmãos, na primeira leitura. Ontem, ou melhor, no sábado, nós podemos ver ali Eva, que havia desobedecido a Deus, e logo em seguida, a desobediência ela aconteceu na sexta-feira, e no sábado nós vimos aquela triste situação
de Eva e Adão, que se esconderam de Deus, e aí Deus viu realmente que eles haviam pecado. Aí Deus fala que ele iria colocar inimizade entre a serpente e a mulher, que nós já vimos um sinal de Deus que já vai começando a mostrar a Virgem Maria, que vai pisar na cabeça da serpente. Eles são expulsos do paraíso. E logo em seguida nós entramos no capítulo 3 do livro do Gênesis. Ou melhor, nós entramos no capítulo 4 do livro do Gênesis, porque o capítulo 3 fala justamente da entrada no pecado no mundo, da morte que entrou no mundo. No capítulo 4, nós vemos aí esses dois irmãos, Caim e Abel, que são filhos de Adão e Eva. Está no capítulo 4, do versículo 1 até o 15º e depois o 25º. Que aqui fala assim: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E também deu à luz a Abel, irmão de Caim. Dois irmãos. Estejam atentos a isso. Eram dois irmãos, irmãos de sangue. Os primeiros filhos de Adão e Eva. Agora nós vamos ver as consequências do pecado original. No paraíso não existia inimizade. A inimizade entra justamente com o pecado de Adão e Eva. A desobediência que eles fizeram, que eles cometeram em relação a Deus. Agora, dois irmãos de sangue estão ali, está tudo bem com eles, e aí os dois trabalhando, um oferece o fruto do trabalho dele, as ovelhas, que é Abel, e Caim, os frutos do trabalho dele estavam relacionados à agricultura. Agora, diante de um elogio de Deus, veja o que aconteceu com Caim. Caim encheu-se de cólera. Olha, a cólera entrou agora no coração dele e seu rosto se tornou abatido, porque na verdade ele ficou com inveja. Às vezes a gente pensa que a inveja é um pecadinho qualquer. Não, meus irmãos, a inveja é um pecado muito grave, porque ela é um pecado capital. Capital vem de capus, que quer dizer cabeça. Está acima de outros pecados que podem se gerar a partir desse pecado. São os 7 pecados capitais que tem, né? A inveja, a gula, a ira e assim por diante. Então ele ficou com inveja. Aí o que é que a inveja causa? O rosto torna-se abatido. Porque em vez de ele ter se alegrado com o elogio que Deus tinha dado a Abel, o seu irmão, ele ficou enfurecido, porque ele queria que os elogios fossem para ele. Aqui no texto do livro do Gênesis, não mostra, não se diz que Deus, em outro momento, poderia elogiar Caim, mas ele não teve paciência. Ele já ficou, porque Deus poderia também elogiar Caim. Mas na situação em que nós estamos vendo agora, Caim ficou enfurecido.
Agora veja, Deus vai tentar amenizar a situação. Então o Senhor perguntou a Caim: por que estás cheio de cólera e andas com o rosto abatido? É verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida. Viu? Quando nós fazemos o bem, nós andamos de cabeça erguida. Quando nós não temos nenhum problema de consciência, nós andamos de cabeça erguida. Mas, continua Deus dizendo, se fizeres o mal, o pecado estará à porta, espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-lo. Aqui Deus está dizendo uma coisa muito importante. Nós podemos dominar a nossa ira, a inveja, as situações de pecado. Claro, meus irmãos, com a graça de Deus, nós podemos fazer isso. Nós não podemos fazer por nós mesmos. E Deus estava dando a oportunidade a Caim para que ele pudesse não dar margem e não permitir que a inveja crescesse ao ponto de chegar a um outro pecado, que era a cólera, que levaria ele a matar o irmão. Mas ele deu ouvido para Deus? Não, ele já estava dominado, meus irmãos. A coisa já estava dentro dele. Mas ele podia ainda reverter a situação, mas ele não quis. Então, olha só o que é que ele faz agora. Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão Abel e matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Está vendo? Olha, outro pecado que já vem. Você está vendo a quantidade de pecado que se vai se gerando cada vez mais? Agora ele já mente, não sei. Mas enganar Deus? Como que nós vamos enganar Deus? Não tem, meus irmãos, como nós enganarmos a nossa consciência. E é justamente lá na consciência que Deus fala conosco. O Senhor, não sei, acaso sou o guarda do meu irmão? Olha só, claro, era para um estar ajudando o outro. E o Senhor lhe disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando por mim da terra. Agora, pois, serás amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando tu a cultivares, ela te negará seus frutos e serás um fugitivo vagando sobre a terra. Uma simples inveja causou cólera. Depois da cólera, levou o outro à morte. O mandamento: não matarás. Depois, a mentira. E depois, as consequências de todo o mal que ele fez, foi o que Deus disse, que da terra onde eles fossem plantar, a própria terra iria negar os frutos. Está compreendendo? Quero te perguntar, no dia de hoje, você está com inveja de alguém? A inveja, na verdade, é um pecado, um sentimento que está dentro de nós, que faz com que nós nos entristecemos com os benefícios que os outros recebem. A inveja, ela está ali nos relacionamentos que nós temos. A inveja está lá no nosso trabalho, está na nossa casa. Por exemplo, é triste, mas um pai e uma mãe não podem elogiar um filho na frente do outro, porque isso pode gerar inveja. Grandes invejas. O que fazer diante da inveja? Primeiramente, lutar interiormente para não permitir que ela nos domine ou continue nos dominando. Não alimentar a inveja. Como é que alimenta a inveja?
quando eu fico sempre olhando o outro que está sendo beneficiado. Então, o bom seria se afastar um pouco e pedir a Deus a graça, Senhor, não permita que isso cresça dentro de mim. A outra coisa é, com muita humildade, lutar contra ela fazendo o quê? Elogie, então, o que foi aquela pessoa que foi beneficiada com os bens. Elogie, se esforce. Ah, mas eu não estaria sendo um hipócrita? Não. Você está fazendo aquilo que Deus quer. Não permitir que a inveja seja alimentada. Como é que eu sei que eu estou com inveja? Justamente quando eu vejo que o outro foi beneficiado, aí já dá um negócio aqui dentro, é assim. Aí realmente acontece aquilo que está dizendo aqui na palavra. O rosto muda. Enquanto os outros estão felizes, a pessoa fica séria. E aí pronto, toda vez que a pessoa vê aquela outra, pronto. Aí começa o problema. Que foi o que aconteceu com Abel. Imagina lá na paróquia, aí você tem um determinado trabalho na paróquia, e tem os outros também, o padre chega, elogia a outra pessoa, aí já dá aquele negócio dentro. Aí o rosto já vai mudando, e a pessoa quer que o outro seja até mandado embora, como tem muitas pessoas que prejudicaram a outra diante da inveja. Ali no trabalho, aí começou a inventar mentira, como o próprio Caim mentiu para Deus, como se ele fosse enganar Deus através da mentira. Deus conhece todos os corações. Deus conhece o meu, Deus conhece o seu. E eu pergunto mais uma vez, você está com inveja de alguém? Se você estiver, pede a Deus a graça de tirar isso do seu coração. Peça a Deus a graça. Se humilhe, lute, não permita que isso cresça. Porque se crescer, meus irmãos, as coisas vão entrar numa situação de que a pessoa pode até eliminar a outra, como aconteceu com Caim. Eliminou o próprio irmão. Como é que está o seu coração? Diante dessa situação que você poderia estar vivendo. E quando eu falo assim, é porque eu estou dialogando com você através dessa homilia. Mas isso, meus irmãos, não significa que eu não tenha, não. Quantas vezes eu entro em situações de inveja e aí eu tenho que procurar um sacerdote, eu tenho que me confessar. Não é toda pessoa que está preparada para um elogio, não. Preparada para um elogio no sentido de ouvir um elogio diante de uma situação que o outro está e a pessoa está ali. É fácil elogiar quem está distante, mas quem está no convívio, geralmente a inveja, ela acontece justamente ali no meio, como eu já disse antes, no trabalho, no convívio familiar, nos relacionamentos que se vivem entre os outros. Às vezes tem pai que sente inveja dos seus filhos, mãe que sente inveja dos seus filhos, o esposo com inveja da esposa e a esposa com inveja do esposo e assim por diante. Mas precisamos pedir a Deus a graça de não permitir que isso cresça dentro de nós, porque os resultados serão grandes.
catastróficos que poderá levar até o outro à morte. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.